O que realmente Deus espera do homem como identidade, Gustavo? Como que Deus nos vê e como que Ele quer que a gente seja aqui, para cumprir tudo aquilo que Ele tem na vida de cada um? Seja muito bem-vindo ao Reconnect. O Reconnect é um programa voltado ao homem. Então nós estamos aqui realmente para instigar você, sua masculinidade e vamos elevar sua testosterona. E eu estou aqui hoje com o Alex. Ele, na verdade, é um parceiro de negócio. Ele vai estar aqui sentado nessa mesa durante todos os encontros. Nós vamos falar de temas muito relevantes. Eu quero dar as boas-vindas ao Alex, esse cara que é sensacional. Nós nos conhecemos aqui durante toda essa jornada do conhecimento e eu aprendi a admirar ele como pessoa. Uma pessoa amável, no coração gigante, que prioriza a família e que realmente tem um coração ensinável. E ele está pronto para realmente compartilhar tudo que ele tem de conhecimento aqui conosco. Bom dia, Gustavo. Pessoal, como o Gustavo disse, é a nossa primeira edição do Reconnect e a gente está junto nessa caminhada e Deus, ele não une pessoas, ele une propósito, Gustavo. E quando a gente se conheceu, Deus uniu os nossos propósitos. E Deus teve esse cuidado de colocar o Gustavo no meu caminho para que a gente pudesse estar andando junto. E quanto Deus foi generoso em colocar uma pessoa que é um excelente profissional, cuida da sua família com carinho, com cuidado sem igual. E é isso que a gente quer trazer para vocês aqui, né? Confrontar vocês através do que Deus tem colocado na vida do Gustavo, para ele também comunicar para vocês, né? E levar para vocês qual o sentido da identidade do homem hoje dentro da sua casa, na sociedade, uma coisa que o Gustavo faz muito bem. Maravilha, Alex. E realmente nós somos homens comuns, assim como todos que estão aqui nos acompanhando, nos ouvindo, porém nós temos algumas coisas baseadas nas nossas decisões, que são o quê? Princípios. Todas as nossas decisões começaram a ser baseadas em base ao princípio, a tudo aquilo que nós realmente lutamos. E é isso, por isso que nós estamos aqui nesse podcast, para compartilhar e para também estar junto contigo, lutando por princípios, porque hoje nós identificamos que nós precisamos nos posicionar como homens na sociedade. Porque eu visualizo hoje 3 níveis de homens, Alex. Quem realmente está posicionado, quem está omisso na sociedade, não sabe se realmente ele se posiciona ou não, ou quem já perdeu o seu espaço. Trazendo isso para o lado conjugal ou às vezes para o lado do negócio, ele deixou de posicionar e alguém foi lá e assumiu o lugar dele. Então nós estamos realmente fazendo um grande movimento para que esses homens se levantem, pois nós temos a certeza da força e do comprometimento que eles podem ter para realmente mudar o cenário que todos vivemos hoje. É isso aí, Gustavo. E o Reconnect, ele tem essa função, né? Ele foi criado para isso, para realmente confrontar. Tanto eu quanto você, a gente queria que o confronto, ele é muito bem-vindo para o homem. O homem, ele não precisa fugir de confronto ou ter medo de confronto. E o Reconnect, ele vai te confrontar. Ele vai te levar a um nível de confronto para você entender aonde você está. Se você está cumprindo esses 3 pontos que o Gustavo falou. Aonde você está encaixado. E o que você está deixando de fazer. Então, o Reconnect foi criado para isso. O homem, para te confrontar, para tirar o que há de melhor em você e levar você à sua verdadeira origem. E aqui, nesse podcast, nós vamos estar falando de vários assuntos dentro da masculinidade. Falando de família, falando de negócio, falando até mesmo de saúde, falando de amor, falando de honra, falando de princípios. Então, não deixe de nos acompanhar. Esse é só um dos episódios que você tem aqui. Eu vou deixar aqui para vocês, pessoal, o canal do Reconnect no YouTube. É @reconnect.oficial. Então já ativa a notificação. Quando a gente colocar algum conteúdo novo, você já ser notificado e não perder nada. Maravilha! E vamos diretamente ao tema de hoje. Hoje nós estamos aqui para falar de identidade real. E o
que é, Alex, identidade real? Como que a gente traz isso? Por que que é a identidade, né? Por qual a importância de trabalhar a identidade da pessoa, não somente do homem, né? E aqui a gente traz a masculinidade para dentro, né, desse podcast, pensando no empoderamento, no posicionamento que nós precisamos ter. Trazendo um pouco do lado da ciência mesmo, é identificado com o quê? Que a gente não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Como assim? Às vezes a gente está vivendo uma vida que a gente considera como boa, como positiva, como estar alinhadas, mas dentro do que nós identificamos como padrão. Mas será que ele realmente está baseado dentro do que Deus quer para a vida do homem? É isso que é a grande diferença. Nós vivemos a todo momento pensando. De 80% a 85% do tempo nós estamos pensando. E estamos deixando de ter uma verdadeira conexão com Deus, para ver se realmente nós estamos no caminho certo. Às vezes, a gente está olhando para um caminho que eu tenho um momento de qualidade com meu filho, né? Eu vou lá, jogo futebol, ele está me acompanhando, mas que ambiente que é esse que você está frequentando? É um ambiente propício? Está trazendo esse âmbito social para ele? Sim. Mas o que acontece depois do futebol? Normalmente é o quê? É churrasco, é cerveja. E às vezes, né, nós como homens não acabamos nos controlando e acaba se exaltando ali. Volta para casa, risco de batida, de trânsito, e você tem uma criança ali do lado. Então, isso que é a diferença do real e do imaginário. Nós estamos imaginando que nós estamos fazendo a coisa certa, porém no ambiente que não é adequado. Então, nós devemos enxergar quais são as nossas ações, quais são as nossas atitudes, se realmente são algo produtivo e que nós estamos contribuindo para quem está do nosso lado. O que a gente quer trazer aqui, pessoal, é realmente qual é a sua identidade em Cristo. Como que Deus fez o homem para ele realmente ser aqui nessa terra. Então, a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto e o Gustavo vai falar para nós o que realmente Deus espera do homem como identidade, Gustavo. Como que Deus nos vê e como que Ele quer que a gente seja aqui para cumprir tudo aquilo que Ele tem na vida de cada um. Ele quer que a gente tenha excelência em tudo que a gente faça, né? E a todo momento Ele quer que nós tenhamos essa excelência que Ele trouxe, que Ele nos explica, que está no manual da vida, né? Como que a gente leva os nossos negócios? Realmente é com destreza, com carinho, com cuidado? Realmente estamos levando Ele para dentro dos nossos negócios ou estamos somente pensando às vezes na carne? Porque às vezes quando a gente fala na questão de prosperar, um assunto que está muito em alta hoje, a pessoa pensa somente no financeiro. Mas o prosperar não está somente voltado a esse mundo financeiro. Está voltado às relações que você tem. Como que você traz a tua família, como que você edifica ela, como você entrega as ações, porque nem sempre são pelas forças do nosso braço. Às vezes a gente tenta e os nossos negócios não evoluem. Às vezes a gente não consegue ter uma relação amigável com todos, mas se a gente entregar para ele, ele vai saber qual que é o caminho certo. Então, às vezes a gente tem que focar muito mais no ouvir, na proximidade, nessa intimidade com ele, no tempo de qualidade que a gente dedica a ele. Porque assim como nós nos apresentamos de início, eu falei quem você era, dentro da minha visão. Mas eu não falei da tua profissão. E essa é a minha visão, como amigo, como companheiro, que nós estamos aqui. Então imagine Deus, com toda a sua grandeza, quanto que Ele tem para falar dentro das tuas virtudes. Então é isso que a gente tem que buscar. Buscar ouvir o que Ele tem a falar de nós. Qual é a nossa identidade real? Como que nós conseguimos nos identificar? Pois nós temos todos os recursos necessários. Todos os recursos para ser qualquer profissional que a gente deseja, desde que a gente saiba quem é. A partir daí a gente começa a trilhar um caminho certo. Exatamente, Gustavo. Uma coisa que eu creio é que a intimidade com o Pai, quanto mais próximo a gente está dele, mais real
fica quem somos. Mais real fica qual é a nossa identidade. Nossa identidade, ela começa dentro de casa, Gustavo. Ela começa lá com a nossa família. Quem realmente a gente está sendo lá dentro. Eu costumo dizer que a empresa mais sagrada que Deus constituiu para nós aqui não é a nossa profissão, é a nossa família. Então, o quanto você está se dedicando a dar o seu melhor dentro de casa, né? Você comentou sobre um tema que está muito em evidência, que é prosperidade, né? E as pessoas, elas realmente elas pensam, quando se fala nessa palavra prosperidade, simplesmente em finanças. Mas o quanto você lá dentro da sua casa, homem, você está sendo próspero como um sacerdote, como aquele homem que impõe a mão sobre a sua família, sobre a sua esposa, sobre o seu filho, e declara bênçãos. Quanto você está sendo aquele homem que direciona a sua família para o lugar certo. Você realmente dá a direção. Você tem intimidade com o pai para olhar, não, você vai por esse caminho, você vai por esse, ou você não pode ir por esse, né? E o quanto você é o pai, o marido, o amigo protetor, aquele que se coloca na frente. A hora que vem o perigo, você está ali como um escudo. Então, se você não realmente não tem uma intimidade com o pai, Gustavo, você não vai saber se posicionar dentro da sua casa, que é a origem de tudo, desta maneira. E aí, consequentemente, lá fora, vai dar tudo errado. Com certeza. Então a gente traz essa infância para nossa vida, né? Tudo aquele que a gente ouve, né? Então às vezes a pessoa fala de nós e a gente traz isso como uma verdade absoluta. Só que não existe verdade absoluta. Não existe. Nem mesmo quando a gente vai tratar de Bíblia e tudo mais, né? Existe ali os direcionamentos onde são levados. E por isso que existe ali o livre-arbítrio. Às vezes as pessoas estão em busca dessa verdade absoluta. Ah, é por aqui que eu tenho que seguir então. Então aqui vai dar tudo certo. Amigo, não é só uma coisa que você tem que fazer bem. Você tem que fazer bem várias coisas, várias coisas. E o que que a gente vai? Vai em busca de resposta. Quando a gente entra numa vida adulta de responsabilidade, a gente vai em busca de respostas, de conquistas, assim como a geração anterior, nossos pais involuntariamente nos incentivaram, falaram: não, você não pode passar por aquilo que eu passei. Você precisa ser um conquistador. Você precisa conquistar bens, não pode passar a necessidade que nós passamos. E nós, como obedientes aos pais terrenos, fomos em busca desse objetivo. Até o ponto que a gente cansou. Cansa o braço. Todo momento você tá indo, tá conquistando, mas aquela felicidade que você tanto imaginou que existia, não tem. Então, a gente vai o quê? Se blindando, vai colocando uma proteção sobre nós. E essa proteção faz com que Deus não acesse mais a gente. Às vezes até as pessoas que trabalham conosco, quando começa é de um jeito, daqui 2, 3 anos é uma outra pessoa. Imagine dentro de casa, como é que é? Quantos homens chegam dentro de casa, que é o lar, que é o momento de maior tranquilidade, e a esposa já olha o homem e não enxerga mais aquele homem com que ela se apaixonou. Então, nós temos que tirar, de alguma maneira, deixar de usar essa blindagem que nós trazemos do mundo real, porque Deus quer nos acessar como Ele nos formou. E como que Ele nos formou? A imagem e semelhança dEle. Não é mesmo? Exatamente. E pensando, Gustavo, como o mundo hoje ele é feito, a rotina do mundo é feita para fazer com que a gente se afaste da presença do Pai. Se afastando da presença do Pai, a gente começa a ser igual você falou. A gente começa a colocar tijolos e erguer muros que vão nos afastar, né, do acesso ao Pai. E quando a gente se afasta, realmente a gente já não está mais no caminho. A gente já está em outra rota. A gente já mudou de rota. E aquele homem que conheceu a esposa, aquele homem que projetou uma família, né, aquele homem que sonhou junto com a esposa quando se casou, que estava conectado ao Pai, estava na sua verdadeira origem. Hoje já se distanciou disso. Então a esposa já não reconhece mais ele.
O pai sabe quem é ele, Uhum. mas ele já está em outra rota. É verdade. Então, o Reconnect, ele vai te colocar nessa rota. Ele vai ajudar você a voltar para essa rota original, que é realmente a rota que você nunca deveria ter saído. Mas como eu disse, a rotina que a gente vive hoje, ela nos coloca a viver, né, numa rota onde que ela é totalmente disfuncional. Ela não é funcional. E o homem, ele faz o que é necessário fazer. Mesmo que não goste, mesmo que doa, ele faz. Ele está posicionado. Menino faz o que é prazeroso. Menino faz o que dá emoção. Menino faz aquilo que ele gosta para sentir o prazer do momento. Mas isso não leva a caminho nenhum. Isso leva a uma sociedade que a gente tem hoje, de homens com estilo de vida de meninos, não com estilo de vida de homens. Com certeza, a gente tem que pensar o que a gente deixa aqui, né? Às vezes a pessoa está numa determinada idade, já conquistei tudo, já sou próspero financeiramente, mas essa felicidade não vem. Por quê? Porque ela não está alinhada com o propósito dela. Temos um legado para deixar aqui. Temos filhos e dos filhos, os filhos dos nossos filhos. Qual a característica do eu? Qual é a identidade real, que é o tema de hoje que nós estamos falando aqui, que você vai deixar quando você não tiver mais aqui? A nossa maior riqueza está em quando a gente não tiver, assim como é no mundo empresarial também. Enquanto o chefe, o patrão, o dono está lá, a empresa funciona. Você já experimentou sair da empresa para ver como que é? Será que ela está funcionando? Ou ela precisa de você? É justamente isso que a gente tem que trazer do ramo empresarial para a nossa vida pessoal, né? A empresa ela precisa rodar sem a tua presença, ela precisa ter uma cultura, uma característica, princípios, regras, assim como a nossa vida pessoal. Quando você não estiver, quando você estiver, às vezes, dentro de um movimento, dentro de uma característica, você está trazendo até o próprio Reconnect. Nós estamos aqui, estamos com nossas esposas, estão nos acompanhando, deixaram de fazer aquela que é das atividades dela para nos acompanhar. Mas daqui a pouco a gente pode estar em outro lugar e elas vão ser as pessoas responsáveis pelo cuidado da nossa casa. Elas vão saber como fazer, o que pode e o que não pode. Então a gente tem que cuidar de tudo que a gente tem, dos nossos negócios, da nossa família e ter o direcionamento de maneira muito clara e muito tranquila, mas em base a princípios. Às vezes não é pela nossa vontade, mas a gente respeita aquilo que já dá certo há muito tempo. Então não precisa inventar a roda. A gente vive assim pensando que precisa inventar alguma coisa diferente, que o mundo não está completo. Temos que ter o coração humilde, identificar que a gente tem aqui alguns princípios. 80% do que a gente precisa fazer já está ali. Os outros 20%, ok. Tenta inovar, tenta trazer uma novidade. Podcast mesmo, né? É uma novidade, é um auge do momento, mas também já deu certo lá atrás e hoje está se fortalecendo novamente. Então, isso que a gente traz para cá. Um reconnect, assim como falamos do podcast, um reconnect para a nossa vida. Dentro disso que a gente falou aqui, faz sentido para você? Faz sentido realmente que homens estão, às vezes, vivendo esse cenário dentro das suas empresas, dentro da sua casa, e que precisam se reconectar à sua verdadeira origem? Exatamente, Gustavo. E uma coisa que às vezes faz com que as pessoas elas percam essa conexão, né? Elas não estejam alinhadas, é o ambiente, né? O ambiente ele o ambiente sempre é mais forte do que a pessoa, né? A pessoa ela pensa que aonde eu estou não influencia em quem eu sou. E é totalmente ao contrário. Científico, isso é provado, Gustavo, que o ambiente ele sempre vence. O que é o ambiente? Não só o ambiente físico onde você está, que influencia muito, mas as pessoas que estão ao seu redor. Quem você escolhe para trazer para sua vida? Quem é as pessoas que estão conectadas com você? Elas estão te elevando a um nível acima do que você está? Ou elas estão te puxando para baixo, para trás, fazendo com que você regrida?
Então, eu sempre comento lá em casa, Gustavo, que você é a soma das 5 pessoas que estão ao seu lado. Ou você evolui, ou você deixa de andar, né, para frente, você regride. E a gente tem que tomar muito cuidado. Nós, como pais, não só em levar isso para os nossos filhos, mas a gente também adotar essa postura como homens na sociedade, como influenciadores, né? Você influenciar e você direcionar. E quando você faz isso, você acaba também deixando um legado, que foi o que você falou, e ensinando as pessoas a construírem legados, que é o que realmente importa. Quando nós não estivermos aqui, Gustavo, como que a gente vai ser lembrado? Como que as pessoas que viveram com a gente, o que que elas vão falar da gente, né? Então, cuidem com quem anda com vocês e aonde vocês estão inseridos. Isso tem um poder de elevar ou diminuir, de realmente te aproximar cada vez mais do Pai ou te afastar da presença do Pai. E realmente não tem como ficar na rota certa, se você não tiver alinhado com isso e tomar cuidado, realmente estar muito atento aonde você está andando e com quem você está andando. Sem dúvida alguma, e é por isso que a gente também tem, né? Falando um pouco para vocês aqui que nos acompanham do Reconnect, nós vamos ter um próximo evento em Balneário Camboriú, dia 15 de julho, que justamente é como o Alex falou, é o ambiente apropriado para que você, homem, esteja. Ali são pessoas que realmente têm buscado os princípios para a sua tomada de decisão no dia a dia, têm priorizado aquilo que a sociedade não está priorizando. Então, às vezes, diante do ambiente que você está hoje, você não vê saída, mas às vezes é necessário você mudar de ambiente. Então, por isso eu te convido para estar conosco no dia 15 de julho. Todas as informações vão estar na descrição desse vídeo. Você pode clicar no link e ter mais informações. O assunto de hoje, identidade, a gente passa horas e horas falando sobre isso, né, Alex? É um assunto muito extenso, é um assunto que a gente poderia ficar aqui o dia todo conversando e teria assunto, porque realmente o grande calcanhar de Aquiles da nossa sociedade hoje é a quebra de identidade. Mas a gente vai, ao longo de novos capítulos, né, Gustavo, entrar mais a fundo nisso, para que as pessoas realmente entendam como se define a identidade e o que está sendo perdido a cada dia que se passa, o que está sendo quebrado na identidade do homem, da família, da mulher, dos filhos. Então, a gente já vai entrar em outro assunto, né? O Gustavo já vai abordar esse assunto que a gente vai ter no próximo capítulo. E para o próximo episódio, né? Espero que você tenha gostado disso que nós abordamos hoje no nosso primeiro episódio. Nós vamos trazer o assunto de como subir de nível. Ok, eu identifiquei onde eu estou. Agora eu quero subir de nível. Muito bom. Então, nos acompanhe no próximo episódio da próxima semana e não deixe de nos acompanhar. Nós estamos no Instagram, reconnect.oficial, e também, se você deseja trazer esse movimento para dentro do teu ambiente, para dentro da sua cidade, entre em contato com a nossa equipe. Nós teremos o prazer de estar aí presencialmente com vocês. Foi um prazer estar com vocês hoje e espero vocês no próximo episódio. Obrigado, Alex. Obrigado, Gustavo. Até a próxima.